Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Cazé e hoje eu estou com um convidado aqui que é o Marcos Silva. Ele vai participar desse nosso programa que é o Gabi Cazé aqui. Marcos, tudo jóia? Tudo tranquilo, Gabi. Que bom. Olha, você vai ver a entrevista que eu vou fazer com o Marcos. O Marcos mora aqui em Buenos Aires. Ele vai estudar medicina, ele tem uma história surpreendente. Ele veio de São Paulo. E se você quiser ver essa entrevista, que é curiosa, o Marcos tem uma história de arrepiar. Dá um like para ajudar a distribuição, compartilha para algum colega seu, uma pessoa da sua família, algum grupo de WhatsApp e fica comigo que a entrevista vai começar agora. Esse é o Gabi Cazé aqui. Hoje eu estou com o Marcos Silva. O Marcos é um jovem de São Paulo, da periferia de São Paulo, né, Marcos? Sim, periferia, Itaquaquecetuba, Alto Tietê. Olha, eu tenho dificuldade para falar esse nome, me ensina aí. Itaquaquecetuba. Isso, Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Caraca, nunca ninguém tinha me ensinado com essa didática, Marcos. Você vai virar professor, hein? Quem dera. Olha, eu conheci o Marcos quando ele chegou aqui também no finalzinho de 2020, né? Isso, acho que foi no mês de novembro. Foi em novembro, foi meados de novembro, você veio para cá com a intenção de estudar medicina. Com a intenção de estudar medicina. Continua com a mesma intenção? Ah, com certeza. Na realidade, ele ainda está esperando, né, a oportunidade de entrar na UBA. A UBA é uma faculdade bastante burocrática, mas o Marcos está perseverando nesse propósito. Agora, vamos já, de cara, explicar para quem está assistindo a gente como uma pessoa como você, que passou pelo que passou, como você se sente aqui na Argentina. O que você passou? Resumidamente, aquela história assim que você me contou e me pegou de surpresa, porque eu falei, nossa, que superação. Me conta de novo essa história. Bem, nunca tive uma vida muito fácil. Fui criado pela minha mãe, era solteira, tinha um irmão também. Minha mãe saía para trabalhar, eu como irmão mais velho, 10 anos tinha que cuidar do meu irmão enquanto minha mãe trabalhava. Com 11 anos conheci meu pai, ele morava no Rio de Janeiro. Deu um problema no Rio de Janeiro, ele pediu para minha mãe voltar, até então eu não tinha conhecido ele. Ele voltou para casa. Quando eu completei 16, minha mãe faleceu. Essa história de falecimento de mãe é uma coisa que eu tive já um entrevistado aqui, o Raimundo, você conhece. Ele também perdeu a mãe. Quer dizer, isso por si só não é fácil para ninguém. Mas além de ter sido super difícil essa perda, que é insuperável, incomparável, sim, você ainda por cima teve um problema social forte. Assim, porque... De desamparo. Me fala essa parte. Porque se eu tivesse 30, 40 anos, eu tivesse estabilizado, então para mim seria mais fácil. Agora eu com 16 anos, com um irmão de 14, sem mãe... Numa grande cidade. E com um pai que eu conheci há poucos anos, então piorou, porque eu não trabalhava, eu estudava, estava no 2º grau. Então para mim foi um pouco mais difícil. Uhum. Tive muito problema com meu pai, sim, porque a gente nunca tinha morado junto, então o pensamento do meu pai não era o mesmo pensamento que o meu. Eu tinha vontade de fazer as coisas, meu pai não... Uhum. Não, você tem que ir por esse lado. Eu, não, pai, quero ir por esse lado. Com 16 anos, eu quero fazer o que eu quero. E meu pai já, não, você vai fazer o que eu quero. Sim. E aí deu aquele atrito. Então... Quando você saiu de casa, você passou pela sua tia, né, que era a parte que você ia falar. Mas assim, resumindo, você chegou a morar na rua. Assim. Essa parte que é, para mim, a mais impactante, porque independente do que te levou a morar na rua, foi um tempo importante da sua vida. E esse período, né, que você fala com a cabeça erguida, porque você já me falou diversas vezes, eu não gosto que as pessoas tenham pena de mim. Assim. Mas você não é digno de pena, você é digno de aplauso, porque da rua você agora vai ser um estudante de medicina, uma pessoa que já viajou para a Europa, quer estudar. Como é que foi esse seu resgate social? Você teve sorte
Ou você acredita que foi o quê? Foi a sua mãe olhando por você? O que aconteceu? Me conta, que eu acho que todo mundo deve estar curioso, né, com essa história. Bem, até eu morar na rua foi um processo. Então, por exemplo, minha mãe morreu, eu tive muito problema com meu pai, minha tia acabou adotando meu irmão e eu fiquei em casa sozinho com meu pai. Aquela pessoa que eu não tinha muito contato, que eu não conhecia, então como se fosse um amigo. Então, Um estranho, na verdade, né? Aí tive muitos problemas com meu pai e aí fui morar com minha tia. Lá para os 18 anos, passei uns 2 anos morando com meu pai. Tive alguns problemas na minha tia também, só que ela sempre me tratou bem. Sempre me senti filho dela. Minha tia tem mais 4 filhos, com o meu irmão que ela tinha adotado, e depois foi eu. Então eu sempre me senti bem, só que sempre faltava uma coisa dentro de mim. Eu me sentia sempre ali meio excluído. Porque com 18 anos eu não tinha uma luz para falar assim, vou seguir aquela pessoa. Não tinha, então para mim era tudo. Então chegou um dia que eu fui trabalhar, voltei e tem um apagão na minha cabeça. Peguei minha bolsa, os R$80 que eu tinha, fui para a rodoviária do Quantos Tietê. reais? 80. Ah. Fui para a rodoviária do Tietê, com R$80, uma bolsa, uma calça e uma blusa. Peguei o ônibus pro Rio, fui pro Rio. Nossa, pro Rio, essa parte eu não me lembrava da história. Mas você ficou na rua no Rio? Fui pra rua, fiquei na rua no Rio. Do Rio eu passei em todas as cidades até chegar em São Paulo. Então do Rio até São Paulo eu passei por todas as cidades. Você foi peregrinando, andando pelas cidades? Fui andando, dormia nos albergues, chegava nas cidades mais próximas, pedia carona. E Qual é a parte mais difícil de morar na rua? É comida ou água? Ou é frio, insegurança? eu acho que a parte mais difícil de morar na rua é você não enxergar um caminho. Então, tipo assim, você vive porque você não sabe o que... Você acha que não tem futuro. Então, por mais que você tenha um albergue, que você coma no albergue, que você toma banho, que o pessoal te trate bem, você sente que você não vai sair dali. Não tem então, você vê objetivo, um né? advogado, você vê um professor, você vê alguém trabalhando em uma lojinha. Então, você não tem... não vou sair daqui. Então, você se acaba inferiorizando. Você olha os outros, você acaba se sentindo... Eu me senti inferiorizado. Marcos, você é uma pessoa extremamente inteligente, carismática, fala bem. Esse resgate aconteceu porque você buscou ou foi... Como é que foi esse resgate social seu? Um trabalho muito bonito que veio da Europa, mas você atribui isso ao acaso? Você acha que você se sente merecedor? Eu vejo você sempre, né? Não, eu preciso retribuir, eu quero retribuir. Pra frente, né? Pra frente, né? Você tem essa coisa de querer doar também, de fazer trabalho voluntário. Isso, me conta um pouco dessa evolução, então, vamos botar do fundo do poço até você se reerguer, né? Como está se reerguendo até agora aqui na Argentina ainda. Bem, depois que eu passei morando na rua, dormindo em albergue, eu cheguei na Moca, era perto de Itaquá. Do Rio até a Moca foi muita semana, muito tempo de rua. E pra mim eu tava perdido, parecia que na minha cabeça tava... Eu não sabia o que estava fazendo, sinceramente. Pra mim, eu não sabia o que estava fazendo, achava que eu merecia aquilo, porque eu não tinha mãe, não tinha pai. O pai que eu tinha nunca me criou, conheci depois de um tempo. Não tinha irmão, meu irmão estava com a família da minha tia. Sim, você criou uma justificativa na sua cabeça daquilo tudo e se achava merecedor. Todo sofrimento pra mim era merecedor, porque eu não tinha nada. Então, quem não tem nada tem que... Eu me culpava. Então, quanto mais eu sofria, eu falava, eu tenho que sofrer mesmo, porque eu não tenho ninguém. E como é que você mudou isso? Porque hoje em dia você se sente merecedor também de tudo de bom que está acontecendo. Assim, do nada, deu um estralo na minha cabeça quando eu estava na Moca. Eu estava em um albergue na Moca, do nada deu um estralo na minha cabeça, voltei para casa. E aí eu vi o que é realmente, tipo assim, alguém gosta de mim. Porque é como se eu tivesse nascido de novo, porque o pessoal ficou feliz em me ver. Minha tia pensou que eu tinha morrido, meu irmão chorou. Então eu pensei, caramba, o que eu fiz? Então eu tinha uma ideia então o resgate, diferente. na realidade, veio por intermédio seu quando você voltou para a família. Isso é um dado interessante. A maioria da população de rua tem família. As pessoas pensam que não, Assim. que são pessoas desamparadas, mas não é.
né? Uma parte tem problemas mentais sérios, né? São pessoas que Eu não conheci têm... muita gente na rua com família Aham. e tinha o mesmo pensamento que o meu. Minha família não me quer porque eu estou desempregado, porque eu sou alcoólatra, porque eu tenho briga com minha mãe, porque eu já agredi minha mulher e eu preferi sair de casa para deixar ela com os filhos. Então muita gente tinha um pensamento igual eu. Minha família não me aceita. Então Esse dado é de fato estatístico, né, da população de rua, a maioria ter família, e grande parte do trabalho de resgate social é esse, né, de você tentar reintroduzir aquela pessoa na família ou criar outras condições. E onde entra o trabalho social do seu amigo que é europeu e que te resgatou também, né, te mostrou o caminho da parte acadêmica, te levou para conhecer outros países. Bem, depois que eu voltei para casa, como se eu tivesse renascido de novo, como eu tinha te falado. Uhum. E aí eu esfriei mais minha cabeça, vi que realmente eu estava com um pensamento totalmente errado e que em vez de eu me mutilar por não ter nada, eu tinha que agradecer. E muita gente, como eu, precisa disso. Então Sim. eu não tenho muita coisa, mas assim, o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. E agradece por cada momento, né? Assim, eu acredito que hoje em dia eu tenho o que eu tenho, eu sou o que eu sou, porque a droga nunca me encheu os olhos, a criminalidade nunca me encheu os olhos. Então, eu vivi no meio de muita gente ruim. Uhum. Só que isso nunca me encheu. Eu sempre tratei bem. Uhum. Mas isso nunca foi de falar, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa por dinheiro para me dar bem. Dentro de você, você sempre soube diferenciar o que era certo e o que era errado. Assim. Então, eu acredito que eu cheguei aqui com ajuda também, porque eu sou ajudado, mas principalmente... É esse ponto que eu quero. Eu não sei se você tem algum problema em falar sobre isso, a gente não precisa citar nomes, nem organizações, nem profissões, nem nada, mas você recebe uma ajuda de fora, que vem da Europa, que é um trabalho social de resgate individual, né? Não é uma coisa em grupo, tipo assim, que nem Médicos Sem Fronteira, uma ONG, não. A pessoa faz um resgate social, quer dizer, uma adoção social, desprovida de qualquer tipo de interesse econômico, sexual, publicitário, né? Tanto é que você nem gosta de citar, mas é uma ajuda importante e que não é só financeira, né? Tem toda a parte da conversa, da orientação, de te mostrar o que é bom, de te mostrar outros... A vinda para a Argentina, por exemplo, foi um assunto que você discutiu no sentido de debater com esse... Quando eu saí da rua... tutor, né? De maneira... Eu tinha aquele pensamento, agora eu vou ser alguém. Minha família me ama, que legal, agora eu vou fazer alguma coisa para gerar dinheiro para mim e, gerando dinheiro para mim, eu tentar ajudar o próximo. Ou seja, você, de uma certa forma, atraiu, né, essa ajuda do seu tutor, né? Então a gente acabou se conhecendo e aí eu sempre pensei assim, eu vou ter vontade de fazer um intercâmbio na Irlanda. Eu fazia, quando eu saí da rua, entrei para a faculdade, fiz engenharia de petróleo, pensei assim, como eu estou fazendo engenharia de petróleo, Ele saiu da rua para fazer depois engenharia de petróleo. Quer dizer, você já tinha o ensino médio? Tinha o ensino médio, o inglês, que eu já tinha feito também. Sim. Artes cênicas, que antes de morar na rua, quando eu morava com minha mãe... Adoro artes cênicas, que legal. Me formei por artes cênicas pela Unifesp, Não importa. Aqui na Argentina ele fala, não importa. Você já até esqueceu. E esse teu tutor que funciona como se fosse seu pai, né? O seu pai sempre de coração. Me deu esse apoio. Quando você quis ir para a Irlanda, foi aí ou vocês já se conheciam antes? A gente já se conhecia antes. É porque é uma coisa meio complicada. Não fica precisa. meio complicado de falar, mas... Quando eu voltei para casa, que eu estava na rua, então eu decidi ser alguém. O que eu fui ajudado enquanto eu estava na rua, eu queria também ajudar. Voltei para casa, arrumei um emprego, fui fazer engenharia de petróleo. Eu não era aquela pessoa que falava assim, não tenho estudo, tive conhecimento. Graças a Deus, minha mulher é solteira, mas sempre me ensinou, sempre falou, você tem que estudar, tem que estudar. Então... Você manteve, né, os ensinamentos que ela tinha? Eu pensei quando no meu tempo de estudar, caramba, eu sempre tive vontade de ser alguém. Minha mãe sempre me incentivou. Eu acabei de passar por isso, acabei de sair do fundo do poço. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, fui fazer faculdade, e aí eu tava pensando, seria bom eu tô fazendo faculdade, fazer um intercâmbio de inglês. Sim, que aí foi a ideia que você teve de ir pra Irlanda. Isso, aí... Chegou a ir pra Irlanda? Não cheguei aí. Mas você já foi pra Europa. Já. E qual foi a coisa que mais te impactou quando você chegou na Europa? Pra falar a verdade, eu não me senti... Vai, fala. Eu quero ouvir de você de novo isso.
Pra mim não me sentir? Não, eu quero ouvir o que você sentiu quando chegou na Europa. Eu não me senti bem. Isso é muito interessante. Ele já tinha me contado isso. Ele falou, a Europa não te encheu tanto os olhos, né? Incrível esse relato. E, de fato, e a Argentina? Eu me lembro uma frase que você disse assim, quando você comparou a Argentina com São Paulo. Você se lembra? Foi no primeiro dia que a gente se viu pessoalmente? Assim, quando eu cheguei aqui, eu ainda falei, nossa, que parece muito com São Paulo. É muito parecido com São Paulo, então... Mas você falou que parecia São Paulo melhorado. Parece São Paulo melhorado, sim. Eu adoro São Paulo, eu não acho que dá para melhorar mais São Paulo, não. Mas, de fato, a capital federal lembra um pouco dessa vida urbana de São Paulo. Mas, assim, sem querer comparar a Argentina com a Europa. Eu acho a Europa incrível, tem países maravilhosos. Tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, mas você viajou por vários dá para agregar países, bastante. Né? Mas viver aqui na Argentina, você sente qualidade de vida aqui? Você acha que foi legal? Você tem a oportunidade de estudar onde você quiser com o seu pai, que é seu tutor. Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China. Você quis estudar na Argentina. Por quê? Antes de eu vir fazer medicina na Argentina, ou pensar em vir fazer medicina na Argentina, eu estava pensando num intercâmbio de inglês na Irlanda. Só que aí veio outras coisas. Caramba, será que... E sempre me fascinou ajudar. Sim. Então eu sempre estava pensando, nossa, o professor ajuda tanto. O professor sai de casa para, às vezes, até educar um aluno, que falar palavras boas para o aluno fora da matéria dele. Então, estava precisando, o professor ajuda bastante e médico. Bom, então, mais ainda, né? Então, assim, é também pelo dinheiro, porque eu não vou ser hipócrita, mas você ter a satisfação de você viver bem ajudando, onde você sabe que seu dinheiro ali vai te ajudar, mas também pode ajudar alguém. Interessante essa visão. Eu acho que foi isso que me cresceu os olhos. Então eu estava pensando, não vou mais para a Irlanda, vou fazer o quê? Vou ver uma faculdade. Eu estava vendo Nikusk na Rússia. Nossa. Mas tem muito brasileiro que estuda na Rússia. Eu vi que eu tenho alunos que vieram da Rússia e que estão estudando aqui. Aí eu vi também, aí eu vi os valores, vi onde que eu podia morar, porque vi como funcionava a cultura. Eu vou resumir aqui, Marcos, mas assim, apesar de toda a ajuda financeira e apoio emocional que você é muito responsável com o seu dinheiro, né? Você fala assim, não, aqui eu vou gastar menos, eu vou economizar. Então, resumindo, você achou que foi uma boa ideia vir para cá? Achei que foi uma boa ideia. Não tinha noção de como era aqui, eu já vi vídeos, só que uma coisa é você ter noção, outra coisa é você estar ali vivendo. Claro. Quando eu cheguei aqui, eu falei, é muito parecido com São Paulo, então eu acho que eu vou me adaptar mais. É muito parecido com São Paulo. Você gosta de morar na Recoleta, que é o bairro onde você está morando? Muito. É um bairro você seguro, gosta dos parques? É um bairro limpo, tem bastante parque, é tranquilo. Você já viveu situação de rua, como a gente falou. Você acha que aqui a Argentina tal uma coisa de gente esfomeada, uma desgraça, gente passando fome na rua? Você vê isso? Eu acredito que tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, assim como no Brasil também. No Brasil tem a pessoa que sai para trabalhar e consegue sobreviver, aqui também tem. Eu acredito que a mídia, ela é muito sensacionalista quando coloca medo da outra pessoa ir pro exterior. Sim. Por exemplo, eu como negro pensava, vou para a Europa, um país de branco. Então, e a mídia colocava, eu pensava em Ku Klux Klan, em nazismo. Na Alemanha, pensava em nazismo, lá o pessoal ia me crucificar. Só que a mídia coloca um medo que realmente não é. Sim, e aqui na Argentina, as pessoas toda hora me perguntam, né? E a gente vê que o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida, a comida que tem no supermercado. E eu falo e repito, olha, tá normal, a gente tem um dia a dia normal, né? Como é que você vê isso? Assim, como eu te falei, aqui é muito parecido com São Paulo. Então, você vai no mercado, tem comida sim. Você vai no posto de gasolina, tem posto de gasolina. Tem gente morando na rua. Tem gente que ajuda. É igual. Então, eu comparar... Mas é mais seguro. É mais seguro. Você se sente mais seguro aqui? Eu me sinto mais seguro. Me sinto também... Eu acho que aqui tem um pouco mais de igualdade entre as pessoas do que no Brasil. Eu vejo o pessoal na rua tratando o outro com mais respeito. Levando comida, água, é verdade, com mais respeito. Um pouco diferente do Brasil. Marcos, eu tenho tudo de melhor para te desejar. Eu acho que você vai conquistar o mundo, vai ajudar muita gente, vai dar muito orgulho para o seu pai, que é o seu tutor, vai dar muito orgulho para sua mãe, que te acompanha, que te olha, eu tenho certeza disso.
para o seu irmão, que continua no Brasil, né? Sim. Agora você vai entrar na UBA, que é uma das melhores faculdades do mundo. É difícil, tem que estudar pra caramba, mas eu acho que inteligência e perseverança você tem de sobra. Queria te agradecer de estar aqui com a gente hoje. Lembrar que todo domingo eu tenho uma entrevista, o Marcos veio aqui com todo carinho, né, falar sobre esse assunto que não é fácil, né, eu vi que a gente se emocionou algumas vezes durante a entrevista, eu fiquei também querendo, sem querer abusar, mas querendo que você compartilhasse, porque é uma história de superação. Então, vamos despedir do pessoal pedindo para você dar o like, para você compartilhar essa entrevista com alguém da sua família, com algum amigo, com algum grupo de WhatsApp, até porque as pessoas que têm interesse de vir para cá querem saber como é que é a experiência pessoal, né? Assim, não desiste. Por mais que a família fale não vai dar certo, por mais que o amigo fale não vai dar certo, por mais que você tenha um pé atrás, não desiste. Se você quer e sabe que você vai... Se você quer e pensa, vou passar necessidade? Vou. Não vou desistir? Não. Vou passar por algumas dificuldades? Se você quer, você consegue. Então, esquece família, esquece amigo, esquece todo mundo que te colocar para trás. Esquece no sentido de não levar aquela opinião como decisiva, né? Sim. O importante é a sua força de vontade, a sua opinião, o seu centro de equilíbrio. Marcos, mais uma vez eu quero te agradecer, mas muito. Eu te desejo tudo de bom, você merece tudo de melhor, porque eu tenho certeza que você vai semear o mundo inteiro com amor e com realização, tá bom? Amém. Parabéns. Obrigado. Vamos lá? Tchau. Até domingo que vem. Não perca o próximo Gabi Casé aqui.